Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vikings. Vamos para a nossa terceira semana aqui de estudo dos pets, tá? E também da terceira semana aqui do nosso estudo à distância e, e do conteúdo que corresponde à semana 3 dos pets aqui, tá? Das apostilas do governo, tá? Ela começa na página 49, tá? E ela vai até 49, 50. 50 já começa as atividades. E 51 aqui termina, tá? E eu gostaria de ler e de ajudar vocês de como orientar, né? Primeiro, em relação à matéria. E segundo, em relação de como vocês devem prosseguir nas atividades. Então, o que a gente vai estudar agora vai ser sobre as transformações das paisagens rurais, campo em urbano e industriais. Então, basicamente, a gente vai meio que trabalhar como que a pais como que é o processo de, de uma paisagem natural que a gente viu lá nos tipos de paisagem, né, o que que é a paisagem natural, se transformar em uma paisagem cultural, né, dominada pelo homem, uma paisagem construída principalmente pelo homem. Tá? Então a gente vai ver como é que se dá esse processo, como é que é isso, quais são as consequências disso. Isso que a gente vai ver, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui. Fique por dentro dos conceitos. A paisagem, você vai ver que o texto está marcado, mas no seu, logicamente, não vai estar desse jeito. Eu marquei para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Mas não necessariamente, não, aliás, não vai ter o texto de vocês. Se não me engano, se vocês baixarem o arquivo, desculpe, do Google Sala de Aula vai ter assim, mas acho que se vocês tiverem outras fontes, provavelmente não vai estar marcado, tá? Mas vamos lá. A paisagem é um conjunto de formas e funções em constante transformação. Paisagem aqui também, que tem esse conceito também, né? Paisagem a gente viu que é tudo que os nossos sentidos conseguem perceber. Tudo que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos, seja ele visão, olfato, toque, seja qual for o sentido, ou audição também, né? A gente vai. Isso é a paisagem. Tudo que a gente consegue perceber é a paisagem. Ouvir a própria visão, que é a principal que a gente usa. Mas ela tem uma outra um conceito também, que nesse caso aqui ele juntou com um conceito de espaço também, que paisagem, ou nesse caso aqui, espaço, é um conjunto de formas e funções em constante transformação. Formas a gente se entende como os objetos ou as próprias construções, a coisa material mesmo, tá? E as funções é o que esses objetos fazem e o porquê deles existirem, né? Por que que existem os prédios? Por que existem as ruas? Por que existe a gente constrói tudo na nossa casa? Qual é a função disso e o porquê da gente construiu isso? Então, tudo a forma, todo o objeto, toda a construção que a gente faz, o homem faz, ele vai ter uma função específica. E a razão da gente fazer essas construções, esses objetos, vai ser para satisfazer principalmente as nossas necessidades, facilitar, tá? Então vamos lá. Essas formas se dão pelos elementos contidos na paisagem. Então as formas, né, as construções, tudo que existe materialmente, vão se dar pelos elementos contidos da paisagem. Elementos da paisagem a gente já viu na última aula lá o que são. Elementos naturais e elementos culturais, tá? Podendo ser naturais e culturais, tá aqui. Os elementos naturais são aqueles que ainda não sofreram até a atuação humana, morros, florestas e rios. Tudo que é feito pela natureza e que o homem não interferiu ainda vai se chamar nesses elementos naturais, tá? Que a gente viu na última, quando a gente falou de paisagem. Já os elementos culturais representam na paisagem aqueles elementos que foram transformados ou construídos pelo homem. Então tudo que a gente transforma ou a gente constrói, a gente por nós mesmos, vão se chamar elementos culturais da paisagem, tá? Na paisagem cultural, ressalta-se a importância do desenvolvimento do trabalho humano e de técnicas, as quais impulsionam a interferência humana no espaço. A gente vai construir algo, a gente vai construir uma casa, um prédio, seja o que for, ou qualquer objeto que você tenha na sua casa, através do trabalho, tá? Ou seja, a construção, ela não se constrói sozinha, do nada
você tá um terreno baldio e do nada vai ter uma casa ou vai ter um prédio. Bom, primeiro vou precisar de ter mão de obra, né, ou seja, pessoas, e pessoas que, dominam uma determinada técnica, né, ela tem uma tecnologia, eles dominam, eles têm as ferramentas, e através do trabalho, né, o pedreiro ou o engenheiro, ou qualquer o técnico em edificações, seja o que for, o técnico ou qualquer um, através do trabalho, desde a base até o próprio projeto, arquitetura e tudo mais, através do trabalho eles vão construir, por meio das ferramentas e por meio das técnicas que eles têm, tá. Então a construção não aparece do nada, ela vai, ser construídas, eles vão ser através das ferramentas, das técnicas, da tecnologia e através do trabalho propriamente dito, da mão humana, né, da mão de obra, tá. Eh, então é isso, e o trabalho vai impulsionar a interferência humana no espaço. Por isso é importante também compreender o conceito de técnica e trabalho. O que seria essas técnicas e os trabalhos que constroem, né, a mão humana, né? A partir de Lima 2014, acredita-se que o homem tem a necessidade de intervir na natureza para se reproduzir, e para isso o faz a partir do trabalho e do desenvolvimento de instrumentos técnicos, que são processos inerentes à existência do homem. Para que o homem se aproprie da natureza, necessita criar instrumentos, decidir que técnicas utilizar para tal e como intervir no meio natural para satisfazer suas necessidades. Então, o homem, o ser humano, né, ele tem determinadas necessidades e ele vai procurar, através da inteligência, da formação da inteligência, a satisfazer de forma mais fácil essas necessidades. É para isso ele vai construir coisas, ele vai manipular objetos, ele vai construir objetos, ele vai construir coisas para facilitar e para ele ter uma vida mais fácil, uma vida mais confortável. E o meio para ele fazer isso vai ser através da. Primeiro, ele vai ter a inteligência, ele vai ter, a partir da inteligência, ele vai dominar as técnicas, a partir das técnicas, ele vai dominar a tecnologia, logicamente, as ferramentas, e através do trabalho propriamente dito, ele vai construir determinada coisa. Ele vai construir um prédio, uma casa ou qualquer objeto tecnológico que venha satisfazer as suas próprias necessidades. Entendeu? Então, a partir isso que ele está falando aqui, o trabalho e a técnica vai ser responsáveis porque pois o homem por meio dela vai satisfazer suas necessidades e construir coisas, destruir a natureza ou modificar a natureza para construir coisas que se adequem às suas necessidades, certo? Então vamos lá. O homem cria constantemente novas necessidades, e isso impulsiona o desenvolvimento do trabalho, que sempre é transformado, assim como as técnicas utilizadas para essa finalidade, levando uma evolução técnica cada vez mais especializada e precisa, que nesse caso é a tecnologia, evoluindo de cultura a cultura, de momentos históricos a momentos históricos. Gente, a gente nunca satisfaz as nossas necessidades. A gente sempre está procurando, vamos falar da realidade de vocês, um celular novo, uma TV nova, um videogame novo, um computador novo. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer satisfazer e a gente cria necessidades, a gente quer satisfazer essas necessidades. Então, por causa disso, o homem ele está em constante evolução no sentido de procurar novas técnicas, novas tecnologias para criar novos objetos e para satisfazer as suas novas necessidades do ser humano, satisfazer cada vez mais as necessidades e criando os objetos para vender, para ter dinheiro, né? Vivemos uma sociedade capitalista e cada coisa que você compra, você recebe o dinheiro e as pessoas vêm querem isso cada vez mais, comprar coisas, ter coisas novas. Então, o homem, por meio das necessidades, sempre vai criar novas necessidades
e sempre vai construir novos objetos e modificar principalmente a tecnologia, modificar a técnica que ele faz para criar objetos mais sofisticados e melhores e mais fáceis e mais também mais eficientes, certo? É a partir de todo esse processo que o homem transformou o meio natural, sem interferência do homem, né? O meio natural a natureza é sem o espaço, a paisagem que não tem interferência do homem, em meio humanizado, onde este foi transformado pelo trabalho e pelas técnicas do homem, transformando-se em um meio técnico-científico e informacional, como é nos dias atuais. Então, foi por meio desse processo de inteligência, técnica, ferramentas, trabalho, os objetos, enfim, que o homem, para satisfazer suas necessidades, ele modificou a natureza, ele transformou a natureza ou até mesmo destruiu a natureza. E nós acabamos até um dos grandes problemas da humanidade é sobre explorar mais do que devia a natureza, tá? Porque para nós satisfazer as nossas necessidades, a gente explorou, a gente modificou e transformou a natureza e muitas vezes destruiu a natureza, certo? Para satisfazer as nossas necessidades. Certo? Então isso é um problema que hoje a humanidade enfrenta, mas que é basicamente isso, que através do trabalho e das técnicas, dessas necessidades constantes, a gente modifica o meio natural, a gente transforma o meio natural e também destrói o meio natural. E modifica ele no sentido de transformar o meio natural em um meio técnico-científico ou um meio cultural, tá? Uma paisagem cultural. Transformar a paisagem natural em uma paisagem cultural, tá? Assim, o desenvolvimento das técnicas torna a paisagem dinâmica, tá? Estando em constante transformação em diferentes tempos, sendo possível acumular formas, funções e sentidos ao longo do espaço-tempo, tá? Então, como a gente sempre está criando novas necessidades, a gente sempre modificando as técnicas, modificando o trabalho, né, criando novos objetos, o espaço e também a paisagem sempre está modificando, porque nós vamos querer, sei lá, ter uma casa em determinado local, derruba a casa e constrói um prédio para morar mais pessoas. Isso é só um exemplo. Ou uma estrada que antes era de terra, bota asfalto para melhor os carros passarem melhor, o custo passarem mais carros. Ou seja, a paisagem e o espaço, como a gente sempre está mudando, ele também sempre vai mudar junto com a gente, certo? É importante ressaltar que a partir dessa apropriação do espaço pelo homem que surgem os impactos socioambientais, como eu falei, esses impactos ambientais, principalmente quando a gente explora demais a natureza, explora mais do que deveria, tá? A partir da exploração do espaço, interferindo consideravelmente na paisagem em constante transformação. Então vamos para as atividades. Essa semana só vai ser as atividades, certo? Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. A primeira atividade, vamos lá. As sociedades transformam a paisagem natural em cultural de diferentes modos. Né? Lembra lá do trabalho, da técnica e tudo mais, satisfazer as nossas necessidades. Então a gente modifica a paisagem. Tá? A transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza? Explica os pontos positivos e negativos dessa relação entre homem e natureza. Vamos lá. Pontos positivos a gente pode ver da perspectiva humana, tá? Por quê? Foi através da modificação da paisagem, foi através da modificação da natureza que a gente conseguiu satisfazer melhor as nossas necessidades. Não só satisfazer, como facilitar melhor as nossas necessidades. Então, como ponto positivo, veja a perspectiva humana. Como que a vida nossa ficou mais fácil através das
da casa que a gente mora, através dos objetos que a gente tem, certo? Ou seja, com a criação do celular, seja qualquer objeto. Então veja da perspectiva humana. E para falar, do ponto negativo disso tudo, veja da perspectiva da natureza. A gente sobreexplora, a gente explora demais, mais do que deveria, a natureza. E a gente destrói a natureza, certo? Então, como ponto negativo, veja da perspectiva da natureza. Como ponto positivo, veja da perspectiva humana e faça uma comparação com os pontos positivos e negativos, certo? Então, atividade 2. Observe a obra O Subúrbio, de Ayrton das Neves, para responder as questões abaixo. Então, aqui está a foto do subúrbio, certo? Vamos lá. Sabendo que a paisagem geográfica é definida pela geografia como domínio do visível e que ela é transformada por elementos naturais e culturais, paisagem natural e cultural, descreva quais são os elementos naturais e culturais vistos nessa imagem. Vamos lá. Lembra que paisagem natural é tudo que a natureza faz e que o homem não modificou, tá? Vocês estão vendo umas árvores aqui, mas eu gostaria que vocês não colocassem ou essa grama, enfim, eles como exemplo, porque esse é um exemplo de uma paisagem que já foi modificada, tá? Tanto essa árvore como tudo isso daqui já foi modificado pelo homem. Eu quero que vocês dão exemplos de paisagens naturais, observando essa parte aqui de trás, ó, que não foi modificada pelo homem, tá? Olha quantas florestas, quantas árvores tem aqui nessa imagem, tá? Isso não foi modificado pelo homem, mas aqui sim foi modificado pelo homem. Então não coloque essas árvores como exemplos, mas coloque as florestas que estão ali atrás e que ainda o homem não tocou, tá certo? E de paisagens culturais, coloque os exemplos de tudo que o homem constrói. O que o homem constrói aqui? Que cita? O que o homem modificou aqui? O que o homem construiu? Tudo aqui, ó. Ó, lá atrás, ó. Olha o que tem lá atrás. Olha esses prédios, as casas. O que o homem fez aqui? Fala tudo que o homem fez para mim, tá? E modificou a paisagem. Desculpe. O espaço natural se torna um espaço geográfico no momento em que a ação humana a modifica. Que tipo de alteração são vistas nessa imagem? De novo, aqui tá uma paisagem diferente da que está aqui atrás, pois ela foi modificada pelo homem. O que o homem fez aqui, tá? Tá? O que o homem construiu aqui, tá? O que são essas ruas, as casas, os carros, esse campo? O que o homem fez aqui, tá? Isso que ele está falando, tá? Em que partes do nosso município podemos observar em contraste entre as pequenas casas e grandes apartamentos? Vamos pegar Juiz de Fora como exemplo. Vá no centro de Juiz de Fora. O que tem lá? Tem casas pequenas ou grandes apartamentos ou prédios? Quando no bairro de vocês, tá? Seja quais foram, tem apartamentos ou tem casas, tá? Então faça uma comparação para mim, tá? É isso que ele quer. Que parte do município a gente encontra grandes apartamentos, tá? Aonde? Em Juiz de Fora? No subúrbio ou no centro da cidade, tá? Nos bairros ou no centro? É isso que ele está perguntando aqui, tá bom? Agora questões 3 e 5, vamos lá. Observe a sequência e para responder as atividades. Então aqui você está vendo diversos desenhos, tá? Esses desenhos aqui são de florestas. Então, nessa primeira imagem, basicamente só tem floresta. Só são elementos naturais, né? Paisagem natural. O homem não veio aqui e modificou. No B, vocês vão ver que é, é, tem cana-de-açúcar aqui, ó. O homem veio aqui, desmatou, certo? Desmatou isso aqui tudo e plantou, nesse caso aqui, cana-de-açúcar, tá? E construiu umas pequenas, tem umas pequenas, aqui ó, tem umas pequenas casas aqui, ó. Tem gado, também tem gado aqui, ó. O gado aqui, ó. Tem gado, certo? E depois, nessa terceira imagem, transformou nisso daqui, ó. Não se vê mais florestas,
pouco se vê florestas, tá? Só lá no, no topo dessa montanha, morro, enfim, tá? Serra do Mar, no caso, morro, né? Dessa serra, certo? E aqui tá diversas casas, né? Aqui, ó. Fábricas, região urbana, olha lá, tá falando de região urbana, ou seja, casas, prédios e tudo mais. Então, nesse terceiro momento, tá aqui, ó, transformou nisso daqui, certo? Não tem agricultura, nem pouco tem agricultura, transformou tudo em espaço urbanizado, ou seja, uma paisagem cultural, tá? Então, vamos ver o que ele está perguntando. O espaço natural se torna um espaço geográfico no momento em que a ação humana a modifica. Certo, isso a gente já viu, através do trabalho e da técnica. Adicionando a ela elementos artificiais ou culturais, certo? Que são os prédios, são as casas, tá? Para subir suas necessidades. Que tipo de alteração sou visto nessa imagem? Então, quando o homem desmatou aqui, ó, o que que ele fez? Vê na legenda aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Vê aqui. Plantou isso daqui, tá? Agronegócio, ó, criação de gado, botou aqui, tá? No terceiro momento, o que que ele fez? Não tem mais plantação aqui, não tem mais gado. Ele construiu um ambiente urbano aqui, tá? Então ele que compara o que que rolou na figura B, o que que rolou na figura C. Número 4. Que motivos levaram as pessoas a transformar a paisagem natural do momento A na atual paisagem representada pelo momento C? Entra naquela questão de satisfazer as nossas necessidades. Nesse momento aqui, tinha necessidade de plantar, de criar gado, seja para obtenção de leite ou carne, certo? Então, nesse momento aqui, essa era a função. E nesse terceiro momento aqui, para nós vivermos, construímos prédios, casas, para nós vivermos, certo? Então, então essas duas têm funções diferentes. Vamos falar para mim aí, tá? Ele está perguntando na específica na C, né? Então fala para mim que foram construídas casas e prédios para quê? Que necessidades a gente precisa para construir casas e prédios, tá? E por último, atividade número 5, a transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza? A transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza? Estou perguntando se isso é bom ou ruim. Explica os pontos positivos e negativos dessa relação entre ser humano e natureza. Você meio que já respondeu isso, né? Ele já perguntou, ele está perguntando de novo. Então, meio que, né, se tu quiser, nem precisa responder, tá? Mas, basicamente, se você quiser ver de um ponto positivo, veja na perspectiva humana, certo? O que que foi melhor para a gente construir casas e prédios, do quanto melhorou a nossa vida, hospitais, seja o que for, certo? E na pontos negativos, veja da perspectiva da natureza. A gente destrói a natureza. Isso é legal? Não é, certo? A gente explora a natureza mais do que deveria, tá? E espécies de animais entram em extinção, de plantas, não simplesmente some porque a gente explora demais a natureza, certo? Sendo que a gente não deveria ser assim. Então é isso, gente. É, é isso, são as atividades. Eu li para vocês tanto o que está relacionado à matéria aqui quanto as atividades. Tenta fazer aí para mim, tá? E semana que vem a gente volta com mais uma aula, certo? Até mais.